Deus abençoe. Eu também quero enviar saudação a todos os irmãos do campo. Também estou falando aos irmãos de Constantina, que se Deus permitir, sexta-feira nós estamos indo daqui, de volta a Passo Fundo. Se Deus permitir, sábado, nós estaremos levando a Santa Ceia para vocês aí em Constantina. Que Deus abençoe todos os nossos queridos irmãos, né? E é um prazer muito grande. Nós estamos aqui na casa do irmão Cláudio, irmão Márcia. Estamos aqui para trazer o programa A Descida do Anjo Forte. Nós não deixaria vocês sem esse culto, né, que tem sido no lar de cada irmão. Eu também quero trazer um pedido aos pais, né? Aos pais, eu estava vendo domingo, tinha pouquinhas crianças e muitos pais não vieram no culto. Deus não se agrada disso, Deus não se agrada, porque domingo é um dia especial para nós adorar o nosso Deus, é o dia da adoração. E eu gostaria também de dizer aos pais que Deus colocou no coração da irmã Marina, da irmã Miriam, esse desejo de ajudar as crianças, né, a igreja, uma escolinha, né? Então, é muito importante os pais aproveitarem. Eu sempre digo assim, que muitas vezes nós sentimos a falta de uma fonte depois que ela seca, né? E nós sabemos que é Deus trabalhando para ajudar nossas crianças poder escapar desse demônio que tem destruído a vida de tantas criancinhas através da internet, através de desenhos, através de personagens que nós vamos entrando aqui para frente, falando sobre a mensagem. Então, que Deus abençoe a todos, Deus abençoe o irmão Mário Hugo, a irmã Eliane, lá na Bahia, o irmão Araújo, o irmão João, aí também em Uruguai, que Deus abençoe a todos os irmãos. Quinta-feira, se Deus permitir, eu estarei levando a Santa Ceia para os irmãos aí na Argentina, em Luiz, né? E aqui está uma bênção muito grande, que nem eu falei, nunca se viu o que está acontecendo aqui em São Borja. Os irmãos todos são construtores, eles pararam o trabalho 9 dias e estão se dedicando inteiramente no trabalho do tabernáculo, né? As paredes agora já estão levantadas, amanhã já é feito o concreto, e as irmãs também, além de ser um trabalho, nós estamos vivendo aqui um tempo de grande unidade, grande amor entre nossos queridos irmãos e nossas queridas irmãs. E Deus tem estendido a sua mão, né? Então eu gostaria nesta noite de nós ler uma escritura no livro de Josué, né? Livro de Josué, no capítulo 1 de Josué. Vamos ler o capítulo 1 de Josué, onde diz assim, capítulo 1, versículo 1 de Josué, diz assim: E sucedeu depois da morte de Moisés, pode ver, depois que Moisés morreu, né? Servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, né? Levanta-te, pois, agora e passa este Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel, né? Então, era agora a missão do Josué introduzir o Israel na terra prometida. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto, desde o Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus,
até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Olha o que Deus diz. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, nós temos lido, Senhor, a tua palavra e nós queremos nesta noite, Senhor, pedir que o Senhor venha vivificar a tua palavra no coração, meu Deus, de cada filho, de cada filha do Senhor. Pai, o Senhor sabe quanto, Senhor, o inimigo tem lutado, Senhor, para que essas verdades não sejam faladas. Mas aqui estamos, Senhor, colocados em tuas mãos e pedimos que o Senhor, ó Deus, nos use para a honra e glória do Senhor. Ó Deus, abençoa, Senhor, a tua palavra que vai ser falada, abençoa os corações que vão ouvir, vão receber a tua palavra e que o seu nome seja glorificado nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, nós sabemos que nós já tivemos falando sobre essas gerações, né, que estamos falando sobre as 3 gerações de Israel e também as 3 gerações, as 3 etapas, 3 gerações da mensagem que Deus tem enviado através do nosso profeta, né? Então, nós já tivemos 2 programas mostrando que falamos para os irmãos, até tomamos o livro de Joel, vocês lembram? Capítulo 1, mostramos daqueles 4 ataques que o diabo deu na árvore noiva, né? Como uma lagarta comendo os frutos, um gafanhoto comendo as folhas, que é o companheirismo, como pulgão comendo a casca, que é a proteção da árvore, e depois, como pulgão, ele sugando a vida, né, da árvore, que é assim por diante. E nós temos procurado trazer os irmãos das 4 fases também que o diabo deseja destruir das famílias, né, que é as crianças, né, porque ele tem demônios especialista para trabalhar exatamente com crianças, né? Tirando o desejo de Jesus, tirando toda a influência de Jesus da vida das crianças. Então o diabo, ele tem demônios para trabalhar com as crianças, que nós viemos falando, né? Também ele tem demônios para trabalhar especialmente com adolescentes, e também com os jovens, né, que nós falamos que seria as folhas, o companheirismo, o vigor, né, a juventude, né? E também nós mostramos que ele tem também demônios especialistas para destruir os casais, né, que é a casca, a proteção de uma família, né? Quando tem um problema numa família, você sabe que a causa está na proteção, está no casal, né? E por último, nós sabemos que ele também vem para destruir, sugar a vida. E essa vida, você sabe, que é os velhos, anciões, como nós vamos aprender nesta noite, né? Mas o irmão Brana diz que a maneira de nós poder vencer o diabo é nós conhecer como as suas táticas, como ele ataca, como ele trabalha, e é isso que nós queremos nesta noite, continuar falando sobre essas coisas, né? Então nós vamos mostrar que o diabo sempre trabalhou, como eu falei nos programas passados, o diabo sempre trabalhou, esperou para trabalhar em cima da 3ª geração, né? Ele espera vir a primeira, logo a segunda. O irmão Brana disse que na mensagem de Éfeso, o irmão Brana disse que já não são mais crentes como os da primeira geração. E na 3ª geração, o irmão Brana disse, então, ali você encontra
somente a cinza e você não acha mais o fogo do Espírito Santo ali. Então nós sabemos que o diabo sempre, estou falando com os irmãos, sempre trabalhou, esperou para trabalhar forte, para acabar, para destruir, né, o povo de Deus, sempre através da terceira geração. Agora, eu tenho falado, já falei 2 vezes aqui no programa, é claro que isso é com exceção, né? Quer dizer, Deus terá alguém que permanecerá fiel a Deus nessa terceira e quarta geração. É como o Senhor falou, disse assim, que lá em Sardes havia algumas pessoas que não tinham contaminado as suas vestes e comigo eles andarão de branco. A gente olhando tudo isso, nós podemos ver em São Mateus capítulo 24, quando Jesus disse assim, que se os dias não fossem abreviados, falando desta geração, da terceira e a quarta geração, ele disse que se os dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. O irmão Branham disse que nenhuma carne se salvaria, ele disse então ele teria que ressuscitar os mortos, né? Como nós sabemos, a ordem da ressurreição, primeiro os mortos ressuscitam, e depois os vivos serão transformados num abrir e fechar de olho. O irmão Branham disse, então, ele teria, se não abreviasse os dias, de acordo com a enxurrada de demônio, de pecado, que está nessa terceira e quarta geração, ele disse, se os dias não fossem abreviados, Jesus olhou e disse, nenhuma carne se salvaria. Quer dizer, não teria nenhuma pessoa que seria transformada. Ele teria que só ressuscitar os mortos e levar para o rapto, porque não haveria ninguém para ser transformado. Mas ele disse, mas por causa dos escolhidos, quer dizer, um punhadinho de pessoas, aqueles dias serão abreviados, né? Então nós sabemos que o diabo sempre trabalhou em cima dessa terceira geração, né? Como eu falei, é claro que existe uma exceção, sempre Deus terá. Em toda a geração, ele tem um povo que crerá no Senhor. Mas nós vamos mostrar que essa terceira e quarta geração é uma geração, na verdade, que não conhece a Deus. Eles podem conhecer, talvez até mesmo na letra, na teologia, mas de uma experiência viva com Deus, é poucos os que têm essa experiência, né? Então você pode ver, não conhecem a Deus, não têm temor de Deus, né? Você pode ver, olha, as vestes que essa terceira geração usa, né? Olha os calçados, sapatos que elas usam. Elas até, quando o pastor prega, eles até dizem, eu vou esconder, né? Nós vamos ver que isso tudo são Astarote, tudo isso são adoração ao Deus Baal. Eles não jogam fora um sapato salto alto, mas eles esperam um dia de uma festa para se projetar, né? Com vestes que não é de uma cristã, de um cristão, e com aqueles sapatos de salto alto. Agora está em alta moda agora, uma tal de botina que agora estão fazendo, e pode ter certeza, amanhã depois o diabo procurará trazer para dentro da igreja essas modas diabólicas que o irmão Branham viu, aquela mulher, a mãe do irmão Branham viu, aquela mulher com aquele sapato salto alto, e disse assim no sonho, não creia nesse fanático que era o irmão Branham, eu vou mostrar que eu posso ser justificado, eu posso mostrar, quero mostrar que posso ser santificada e cheia do Espírito Santo com o meu sapato salto alto. Ela olhou para as demais mulheres e o irmão Branham disse que a mãe dele disse que ela começou a rodopiar e ela caiu num abismo. E o irmão Branham, então, no sonho, disse, ela obedeceu tudo, menos uma só palavra. Mas por que eles continuam usando? É porque não tem temor, não tem Deus na vida, não tem temor no coração. Pode ver que toda essa enxurrada de demônios, saia rachada,
saias curtas, né? Sapato de salto altos, vestido resplandecente, que hoje parece que as mulheres até esqueceram que aquela veste fininha é para fazer saia de baixo e estão botando por cima, né? Então, eu quero dizer para vocês, enquanto Deus tiver um homem que crê nessa mensagem, dentro destas igrejas, pode ter até corvo ali dentro, mas ele vai ter que comer milho, né? Porque nessa arca não tem carniça para corvo comer, tem a comida de pomba, né? E ali dentro é só você sair fora. Aí quando sair fora, ele pode ficar à vontade de comer a carniça que ele quiser, mas dentro da arca, dentro de verdadeira igreja, que tem verdadeiros pastores, não mercenários, que vivem só através de dinheiro, fama, se aparecendo, mas verdadeiros homens, como disse Jesus em São João capítulo 10, o bom pastor, ele dá a vida, ele gasta a sua vida, ele se desgasta pelas ovelhas do Senhor, né? Então, que Deus abençoe. Então, nós queremos falar vamos entrando sobre essa terceira geração. Nós estamos mostrando a geração de Moisés, como mostramos no programa passado. Foi a geração que mais viu Deus, aquele povo que estava ali com Moisés. Foi o povo que mais viu Deus através de Moisés. A ponto que Deus disse para Moisés: Moisés, eu vou fazer de ti Deus, e Arão será o teu profeta. Então, aquele povo que saiu com a mensagem de Moisés, saiu do Egito, foi o povo que mais viu Deus operando através de um homem chamado Moisés, pedindo as pragas, da verdade, e vendo que lá na habitação dos egípcios, aquelas pragas estavam caindo como pulga, como escuridão, que a Bíblia diz que chegavam a palpar as trevas, mas na habitação de Israel havia luz. Lá na habitação de Faraó havia metros de pulga, mas ali na habitação de Israel não tinha um cachorro que se coçava com pulga, porque a Bíblia diz que vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, né? Então esse povo que seguiu a Moisés foi o povo que mais viu Deus através de um homem. Viam Deus do Mar Vermelho, não é verdade? Viam a coluna de fogo saindo da frente, a nuvem saindo da frente e se colocando entre Israel e os egípcios. Viu os anjos tirando as polcas das rodas dos carros de Faraó para andarem com dificuldade, para não chegarem até Israel. Eles viram tudo. Eles viram Deus provendo maná do céu. Eles viram Deus dando água para beber, não uma aguinha, pouquinhas água, mas como rios de águas, aonde podia beber os camelos, as pessoas que estavam seguindo, e assim por diante. Eles viram Deus através daquele homem chamado Moisés. Foi o que nós falamos nos programas passados. O fim foi Deus mostrando para Moisés. Você pode ver que quando chegou o fim do ministério, Deus levou Moisés lá no Monte Nebo. Isso está em Deuteronômio capítulo 34. Levou lá no Monte Nebo e mostrou toda a terra prometida para Moisés. Mas disse a Moisés, mas você não vai entrar lá. Não é verdade? Deus agora ia levantar uma segunda geração. Ia levantar um novo comandante para introduzir Israel na terra prometida. Moisés guiou 40 anos no deserto. E quando chegou o fim, Deus mostrou toda a terra prometida para Moisés. E a Bíblia diz que lá no monte, ali estava Moisés morrendo lá no monte, tremendo, diz o profeta, para dar seu último suspiro de vida. Mombrana diz que então um anjo veio do céu e Moisés subiu vivo, ele não morreu. Satanás contendeu com Miguel ali em São Judas, porque ele disse, não, eu vi ele tremendo, eu vi ele morrendo, eu quero saber do corpo de Moisés.
é que quando Moisés estava dando seu último suspiro de vida, Mombrana diz que um anjo veio e levou Moisés vivo para o céu, e depois dali 2000 anos, Moisés aparece lá no Monte da Transfiguração, junto com Moisés, junto com Elias, e Jesus estava ali, falando com Mombrana, disse, nunca creia que Moisés morreu, não, ele está vivo, e ele voltará para cumprir Apocalipse, capítulo 11, junto com Elias. Então você veja bem, então ali estava, irmão, Deus mostrou para Moisés toda a terra, mas Moisés não pôde entrar ali na terra prometida. Você sabe que isso que nós estamos falando são todos verdade. E nós sabemos que lá na terra prometida, melhor, lá no Egito saiu 2 milhões de pessoas. Se você acha pouco, comece a meditar, 2 milhões de pessoas. Mas só 2 daqueles 2 milhões que saíram do Egito foi que entrou na terra prometida. Os demais que entraram na terra prometida, nós vamos ver, foram aqueles que nasceram no deserto. O irmão Brana diz que o deserto quer dizer a igreja, foi aqueles que nasceram na igreja, não é verdade? Aquela geração, você pode ver como nós lemos, e talvez vamos falar ligeirinho aqui, a geração que viu tudo aquilo através do ministério de Deus, através de Moisés. Você pode ver, você pode ler em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1 ao 11. Eu não vou me preocupar em falar rápido, porque isso aqui é algo muito tremendo, e eu sei que o diabo não quer que você ouça essas verdades. Você veja bem, aquela geração que viu tudo aquilo através do ministério de Moisés, em 1 Coríntios 10, 1 ao 11, mostra como foi que pereceram no deserto. O irmão Brando, do deserto quer dizer, eles pereceram na igreja. Tem pessoas que vêm para a igreja e nunca deixa de ser um igrejeiro, mas da igreja, o irmão Brana disse, nós temos que entrar na terra prometida. Então, só passando aqui, 1 Coríntios capítulo 10 diz, olha, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem. A nuvem, essa que nós vimos do rosto do Senhor Jesus Cristo, todos passaram pelo mar. Todos foram batizados em Moisés. Moisés era um tipo de Jesus. Podemos dizer assim, todo mundo foi batizado já em nome do Senhor Jesus Cristo, para você ver que não é todos que dizem que é da mensagem, são da mensagem. Todos foram batizados em Moisés, todos comeram do mesmo manjar espiritual, a mesma mensagem, irmão José Brano enviando, outros pastores imprimindo mensagem, é o mesmo manjar espiritual. Beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Agora no 5 diz, mas Deus não se agradou da maior parte deles. Você diz, mas não era israelita? Não creem em Moisés? Não foram batizados na nuvem? Não comeram maná, que eles disseram, Senhor, nossos pais comeram maná do deserto. Jesus disse, estão todos mortos. Então você veja bem, mas não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Né? Então aqui veja bem, foram prostrados no deserto. Estava lendo aqui, até por idolatria. Em Êxodo 32, você pode ler, eu não vou procurar não demorar muito, para ver se eu consigo entrar na segunda geração e talvez falar sobre a terceira geração dos dias de Israel. Em Êxodo 32, quando Moisés foi no monte buscar as tábuas da lei, o povo disse assim, mas Moisés está demorando, eu acho que ele não vai voltar mais. Sempre o povo
você pode ver que sempre você vai encontrar alguém sempre desgostoso da vida. Aí eles disseram, vamos pegar Arão, e você faz um Deus para nós. Você faz um Deus, um bezerro de ouro, e você faz para que nós o adoramos, e ele é o que nos tirou do Egito e assim por diante. Agora, uma das coisas que eu falo, isso aqui é tremendo, porque tem gente que eles guardam bezerro de ouro. Mas como, pastor? Sim. Do que Arão fez o bezerro de ouro? Você, irmãzinha, que tem essa correntinha, que aproveita quando está longe de um verdadeiro homem de Deus, e está junto com pastores que não têm o espinhaço de Deus na vida deles, aí você diz, agora aqui dá para mim colocar a minha correntinha. Aqui dá para mim colocar o meu anel. Aqui dá para colocar os meus brincos. Não é verdade? Porque eles tomaram, a Bíblia diz, ali em Êxodo, você pode ler 32, eles tomaram os brincos, os adornos, os anéis. Você quer saber então de onde veio tudo isso? O irmão Brana diz que isso todo veio dos pagãos. E sabe por que você anda assim? É porque você não tem um verdadeiro pastor que prega a verdadeira palavra e te leva num quartinho e diz, você quer ser um cristão verdadeiro? Tira essas coisas. Essa membrana diz assim, um cristão, uma cristã, nunca terá desejo de ter uma marca de uma pagã na vida dela. Né? Então você pode ler, eles fizeram, sabe, irmão Pedro, com os anéis, os brincos, os colares, eles fizeram um bezerro de ouro. E disseram, aí está o Deus que tirou nós do Egito. E começaram a adorar, não é verdade? Porque Moisés estava demorando. Agora, quando Moisés veio, Moisés ficou tão sofrido de ver um povo incrédulo, um povo que na presença dele era uma coisa, e atrás dele era outra coisa. Nós estamos cansados esse tipo de espírito de Judas Iscariotes, que na frente dos irmãos, na frente do pastor, na frente da igreja, é um cristão, mas vai lá atrás para ver sapatão, salto alto, vestes que uma cristã ou um cristão jamais usaria. Você acha, eu que estou pregando a você acha que eu tenho medo de você dizer, eu jamais vou escutar esse fanático? Isso é um favor, irmão Brana disse assim, irmão Brana disse assim, eu prefiro chegar naquele dia, você contra mim, mas saber que eu tentei te ajudar, e se você foi para o inferno, é porque você não deu ouvido à voz de Deus. Agora você veja bem, então agora você veja ali que ali quando, você pode ler aqui, pode você ler tranquilo, o Êxodo 32, foi morto 3.000 pessoas idólatras. Onde é que você estava no culto que não pôde vir domingo adorar a Deus? Tudo que você coloca antes de Deus é uma idolatria. E morreu 3.000 pessoas. 3.000, olha, foi morrendo no deserto. Aquele povo que viu Deus trabalhando através de Moisés. Agora veja bem, aí você pode ver na Bíblia Sagrada, você vai encontrar morte em 1 Coríntios 10, 8, a morte de 23.000. Como assim, pastor? 23.000 pessoas morreram num dia. E qual foi a causa da morte deles? 23.000 por crer que tudo é da mensagem. Não. Nós vamos na festa dos Moabitas. Sabe o que é Moabita? Moabita é um casamento que Ló teve, relação que Ló teve com suas filhas, e nasceu os Moabitas. Não, nós somos todo irmão. O Abraão é nosso tio, vocês são nossos primos, nós cremos no mesmo Deus, e morreu 23.000 pessoas, tudo por crer que tudo era irmão. Vamos na festa dele, nós somos primo deles,
Abraão é tio deles. E o irmão Brana diz que enquanto você não tiver 3 revelações na sua vida, o diabo faz o que quer de você. Ele diz na mensagem, a mensagem das eras, a página 5, ele diz, há 3 revelações que o diabo não quer que as pessoas tenham. 3. A primeira revelação é da verdadeira igreja. Enquanto você não tiver a revelação, enquanto você viver assim, não, tudo é da mensagem, são irmãos, eles são batizados, eles também creem no profeta. Enquanto você não tiver a verdadeira revelação da verdadeira igreja do Senhor, você sempre vai sempre vai viver uma vida de mistura. Abraão não se separou de Ló, ele não herdou a promessa. E esse é um tempo de separação. Lembrando que a primeira revelação é você tem que ter a revelação da verdadeira igreja. A segunda, o que ela é, o que essa igreja é. Ela é Deus da terra, ela é o sangue de Jesus, ela é o propiciatório de Deus, ela é o terceiro trono de Deus, ela é a boca de Deus, ela é a Senhora Jesus Cristo. Essa é a segunda revelação. E a terceira revelação, o que ela está representando aqui? Ela está representando o Senhor Jesus Cristo, a ponto que o irmão Brana diz que Deus colocou na mão da igreja o poder dela poder desligar pessoas do céu e ligar pessoas dos céus aqui na terra. Porque tudo está na mão da igreja do Senhor Jesus Cristo. O irmão Brana disse que o propósito de Deus dele enviar o Espírito Santo foi um só, de que ele mesmo pudesse vir morar na sua igreja e continuar os seus planos de redenção através dela. Continuar seus planos de redenção através da igreja. Então você veja bem, outros morreram por tentarem a Deus, morreram pelas serpentes, aqui tudo está na Bíblia, como foram morrendo. Hoje o que é a serpente? Doutrinas falsas, ensinamentos falsos, coisas erradas. Outros morreram ali em Êxodo, capítulo 16, versículo 1 e 31. Ali eles murmuraram de Moisés e Arão, porque disseram, ó Moisés, não tinha porventura comida no deserto para nos trazer aqui, para morrer de fome aqui, nesse deserto. Eles murmuraram e eles morreram pelo destruidor. Por quê? Porque Deus é o Deus proverá. Eles tinham que esperar no Senhor, porque Deus prometeu na sua palavra que ele supriria todas as necessidades, que não haveria nenhum enfermo, que nenhuma roupa deles ia gastar, que nem um calçado deles ia se gastar. Mas você pode ver então, ali encerrou Moisés, morreu, Deus morto, mas Deus levou ele vivo, e ele vai voltar junto com Elias para pregar aos 144 mil, no período da grande tribulação, aqueles 3 anos e meio que falta aonde sai os 144 mil. Apocalipse capítulo 11 está escrito isso. Então você veja bem, aí encerrou-se Moisés, aquele povo, tudo se perdeu, morreram no deserto, um de um jeito, outro do outro e assim por diante, mas teve 2 que saíram do Egito e entraram, que era Josué e Caleb, né? E nós lemos aqui na leitura que nós lemos, então veio a segunda geração, que foi Deus dizendo a Moisés, como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo, Josué. Amém? Como eu fui com Moisés, assim eu serei, né? Então nós sabemos que Josué, então essa segunda geração, depois que Moisés saiu em cena, veio um novo comandante chamado Josué, que quer dizer Salvador, tipo do Espírito Santo. E o povo que entrou na terra prometida foi aqueles que foram nascendo no deserto. Isso aqui é muito tremendo, que eu quero ler para vocês aqui. E você diz assim, não, isso talvez seja uma causalidade para quem não tem a revelação de Deus. Isso é causalidade, né? Mas para quem tem a revelação de Deus,
você pode ver que Moisés não colocou Israel na terra prometida, mas agora Josué, a segunda geração, que colocaria Israel na terra prometida, né? E nós sabemos que a segunda geração é aquele povo que nasceu no deserto e foram circuncidados. Aí você diz, isso é uma causalidade, né? A Bíblia diz que eles foram circuncidados com facas de pedra. E todo verdadeiro cristão sabe o que significa pedra. Pedra é revelação. Agora, para entrar na terra prometida, eram pessoas que tinham revelação. Essa terra prometida é a abertura da palavra. Tudo morrendo no deserto. Pastores matando crentes, sabe? Eles estão envenenando e os coitadinhos, eles saem pregar, não sabem nem o que fala, não conhecem a mensagem. Esses líderes religiosos, esses mercenários que dizem que é da mensagem, fala dessa mensagem, fala desses irmãos, fala contra essa mensagem, contra a abertura da palavra, contra a nuvem, contra o rosto do Senhor Jesus Cristo, e as pessoas saem falando contra também e estão morrendo tanto espiritualmente como morrendo naturalmente. Quem matou aquelas 42 crianças que iam na escola e lá no caminho eles fizeram um corinho que cantava suba careca, zombando de Eliseu, ele amaldiçoou aquelas crianças e saiu 2 ursas do mato e matou aquelas 42 crianças. Pais estão matando, pastores estão matando igreja. Olha quantas pessoas morrendo sem terem recurso, né? E por isso que eu até quero dizer para os irmãos da igreja aí, que até para nós orar, você tem que saber se aquela pessoa não cruzou a linha, ver se aquela pessoa não pecou contra o Espírito Santo, porque tem coisa que acontece na vida da pessoa que está pagando, está sofrendo ali, porque passou a linha da misericórdia. Então, tudo isso nós temos que vigiar, até mesmo quem vai orar numa igreja tem que ter a revelação de saber o que é que está pedindo para Deus. Certo, irmão? É um tempo de posição na terra prometida. A terra prometida é a abertura da palavra, é a revelação dos mistérios de Deus. Então nós vimos que agora Deus chama Josué e diz, como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo. Aqui em Josué capítulo 5, você veja o que diz a Bíblia aqui, ó, no versículo 2. Naquele tempo disse o Senhor a Josué, faz faca de pedra. Tem gente que não tem a revelação, é faca de pedra. Ele nem sabe o que está dizendo faca de pedra. Faca de pedra é uma igreja que tem a revelação, porque pedra quer dizer revelação. Faz faca de pedra e torna circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pedra e circuncidou, quer dizer, deu um corte na carne. Enquanto você não tiver a revelação da verdadeira igreja do Senhor, você sempre vai estar misturado com tudo que a gente... Não, todo mundo é da mensagem. Todo mundo é da mensagem, porque não tem corte na carne, não tem circuncisão, porque a circuncisão era um corte na carne, era uma separação. Aqueles que eram circuncidados, os que não eram circuncidados não podiam se ajuntar com aqueles que fossem circuncidados. Hoje é uma mistura, uma mixorna, todo mundo junto, festa e tudo que é coisa, irmãos. O que é isso? É porque um povo não foi circuncidado com facas de pedra. Agora veja bem, faz faca de pedra e circuncidou aos filhos de Israel em Gibeate, Aralote. E foi essa causa que, porque Josué o circuncidou, todo o povo que tinha saído do Egito, os varões, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto, aqueles que morreram do tempo de Moisés, morreu tudo, pelo caminho, depois que saíram do Egito, porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas morreu no deserto, mas nenhum do povo que nascera no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Então, Deus disse assim, Josué, circuncida eles, porque na terra prometida, nessa abertura da palavra, não pode entrar incircunciso. Para estar nessa abertura da palavra, tem que ser circuncidado. O irmão Brana diz que a circuncisão é o batismo do Espírito Santo. E quem tem o batismo do Espírito Santo
não tem companheirismo com quem não é circuncidado. Mas você pode ver a terceira, vamos olhar, eu estou ansioso para falar da terceira, mas vamos olhando aqui, vamos lá. E foi a segunda geração que viram Deus abrir, melhor, a segunda geração, agora veja bem, vamos olhar agora. Então agora, Josué, você coloca esse povo na terra prometida, coloca lá. Moisés não conseguiu colocar, mas você, o novo comandante. O irmão Branham diz que Josué é um tipo do Espírito Santo. Josué é um tipo da mensagem. Josué é um tipo dos verdadeiros pastores que estão introduzindo a igreja na terra prometida. A terra prometida não é só a teologia, a terra prometida não é só a cabeça cheia de sabedorias e coisas assim. A terra prometida é toda a palavra revelada na nossa vida. Então você veja, foi a segunda geração. Agora, isso aqui é tremendo, irmão. O primeiro passo agora que Josué enfrentaria é o mesmo que Moisés enfrentou para sair do Egito. O Jordão teve que se abrir. E agora, como nós vamos passar para a terra prometida? Se tem o Jordão para nós passar, e esse é um tempo de enchente, o Jordão está cheio, como vamos fazer? Agora aqui eu quero ensinar para você, irmão, principalmente no meu ministério, o que é um crente ficar atrás do verdadeiro pastor. Porque você pode ver que o Jordão se abriu o Jordão. Mas quando que se abriu o Jordão? Quando o sacerdote, eles tinham a arca nos seus ombros, e o povo devia seguir aquela arca, mas tinha uma distância para seguir. Por quê? Porque agora o Jordão tinha que ser aberto, e o Jordão só se abre com a palavra, e a palavra estava nos ombros do sacerdote que estavam levando a arca do Senhor. E o Jordão tinha que se abrir. Mas para se abrir, você pode ver, aí você vai aprender muita coisa, o que é você ficar quieto, parar de se intrometer em coisas que não é sua, botar a mão em cima de obreiro de Deus, que Deus estabeleceu. Aí você vai aprender a ficar mais quieto no seu canto, esperar a direção de Deus através do homem de Deus. Você pode ver que Josué então disse, o sacerdote, eles passarão com a arca e o povo segue a arca. E quando eles chegaram, irmão, a Bíblia diz, isso você pode ler, chegaram e molhou a borla do vestido do sacerdote. A Bíblia diz que o Jordão parou as águas, formou um muro, e o povo seguindo o sacerdote que tinha a arca, que tinha a palavra, eles atravessaram o Jordão em seco. Por quê? Porque eles seguiram o que Deus tinha falado, manteram distância. Você pode ler, não deixe para escapar. É Josué capítulo 3, versículo 2. Você leia ali para você ver. Deus tem as coisas tudo no seu devido lugar. O Jordão se abriu quando o sacerdote, com a arca nos ombros, eles bateram com seus pés na água. O Jordão então se abriu. Israel passou em seco. E Deus disse, eu quero que 12 homens peguem 12 pedras como um memorial para quando vir os filhos de vocês digam, olha, nós passamos essas pedras. Sabe onde é que é essas pedras? Nós pegamos do meio do Jordão. Quando Deus abriu o Jordão, secou o Jordão, fez um caminho no Jordão, fez as águas virar muro, e nós passamos em seco essas pedras do fundo do Jordão. Um testemunho para nossas famílias. Qual é o testemunho que nós estamos deixando para nossa família? Ô vovô, que testemunho você está deixando para os seus netos? Pai, que testemunho você está deixando para os seus filhos? Mãe, que testemunha está deixando para os seus filhos? Tem alguma pedra que possa dizer isso aqui? Nós passamos um dia, aqui o Jordão secou, Deus secou o Jordão, e nós passamos de pé seco aqui, certo? Aí está a segunda geração, primeira coisa, passou o Jordão. Agora, o que é o Jordão? Porque tudo tem um significado.
O irmão Brana diz que Jordão quer dizer morrer para si mesmo. Quantas pessoas... E as promessas de Deus estavam do outro lado do Jordão. Agora tem pessoas que querem ser crente da mensagem, mas não querem morrer para si mesmo. Essa birra, esse espírito de querer só você, isso e aquilo mais, tem que morrer para si mesmo, porque Jordão quer dizer morrer para si mesmo. E as bênçãos de Deus estão do outro lado do Jordão. Isso aqui é tremendo que nós estamos falando. Tem que, enquanto você não deixar morrer para si mesmo, não, eu quero ser alguma coisa, eu tenho que me aparecer. Olha como eram os cristãos, como eram os irmãos, antigamente, simples, sem aparência, sem formosura nenhuma. Tem que morrer para nós mesmos. Então você veja, o primeiro passo, eles passaram o Jordão, né? Mas tudo dentro da ordem. O sacerdote com a arca nos ombros e o povo seguindo atrás, mantendo uma distância para poder passar o Jordão. Agora, para possuir a terra prometida, então já passaram o Jordão. Para possuir a terra prometida, né? Agora tinha duas cidades que tinham que ser destruídas. Duas cidades que tinham que ser destruídas. A primeira cidade que ser destruída era a cidade de Jericó. Cidade de Jericó. E Jericó quer dizer lugar de pecado. Você tem que destruir essa cidade da sua vida. Esses broches, essas roupas mundanas, essas vestes erradas. Isso aí, irmão, o que é Jericó? Jericó é uma cidade de pecado. Que Josué chegou a dizer, maldito do homem, da mulher, que restituir, eu creio que é a palavra certa, que reedificar Jericó. E volta e meia você vê alguém colocando uma pedrinha em Jericó. Ô minha preciosa irmã, esse sapato salto alto, por que você quer reedificar Jericó? Cidade de pecado, cidade que tirou o Espírito Santo do meio das igrejas, que hoje as igrejas que um dia foram à luz, hoje estão mundanos, porque Jericó, devagarinho, é reedificada, reconstruída de novo. Aí quando chegou diante, destruíram Jericó, salvou a Raabe, a mulher que guardou os espias, arriscou a vida dela, mas guardou os mensageiros. Ela foi salva porque ela colocou o cordãozinho de escarlate e vermelho, e quando eles vieram destruir Jericó, eles disseram, você coloca o cordãozinho, e nós vendo o cordãozinho, aquele cordãozinho, o irmão Brana disse, falava de redenção num mundo podre, desgraçado, cheio de pecado como esse. Há casas que têm a redenção, tem o sangue de Jesus, oh Deus, de pendurado nas suas casas. Isso aqui é tremendo o que nós estamos falando. Jericó, uma cidade cheia de pecado, uma cidade como nós estamos aqui pregando nesta noite, irmão, cheia de pecado, mas tem casas que têm o cordãozinho vermelho, a redenção, e não serão destruídas. Por isso que Josué disse, eu e a minha casa, nós vamos servir o Senhor, custe o que custar. Então a primeira cidade destruída, Jericó, salva. A segunda cidade que eles destruíram é uma cidade dos crentes que dizem que são da mensagem. Uma cidade, sabe como é que é o nome dessa cidade? A cidade chamada Ai. Ai, eu não gosto disso. Ai, eu não posso fazer isso. Ai, é a cidade de Ai, é a cidade de reclamação, é a cidade que não se contenta com nada, é a cidade de Ai, tem que ser destruída. Jericó foi destruída, a primeira cidade, e agora a cidade de Ai. O que é essa cidade de Ai? Essa cidade de Ai é tudo essa reclamação, que não sabe nada mais agrada a Deus. Deus faz algo. Não, tem que pintar meu cabelo de branco. Nós vamos entrar tudo isso. Quem trouxe isso acabou com as igrejas. As igrejas não me interessa de que você não, mas da mensagem. Não, eu quero pregar a mensagem. Eu quero pregar a Bíblia. Quem acabou
essa geração mundana. Sabe como é que uma véia hoje, que o cabelo dela é catinguento dessas pinturas que eles botam na cabeça, e a cabeça às vezes fica preta igual couro de cabeça de pilincho, sabe por quê? E você chega perto de uma coisa dessa aí, catinga aquilo ali, porque é tinta. Sabe quem começou a pintar? É a filha, disse, mamãe, vamos dar um retoque na senhora. Eu acho que fica mais legal a senhora fazer isso. Né, irmão? É toda essa geração maligna, e as pessoas não têm Deus da vida, eles vão cedendo. E essa terceira geração, que não tem nada de Deus, vai introduzindo tudo que é coisa, nas vovó, nas mães, no pai, nos avós. Você pode ver que a maioria dos que se vacinaram aí, foi os filhos que disseram, papai, tem que se vacinar, pai, se vacinar. E está morrendo do jeito, tudo que é jeito. Não é verdade? Então, por quê? Porque não tem direção de Deus na vida. Esse é o tempo que nós temos que ter, igreja. Vida própria. Ser cristão verdadeiro. Não viver de uma religião de segunda mão. Isso aqui é tremendo o que nós estamos falando. Eu sei que isso vai custar de eu, às vezes, perder amigo. Vai custar de eu perder audiência, mas tudo bem, eu estou aqui para pregar a mensagem. Então, 2 cidades destruídas. Jericó, cidade de pecado. Qual é a segunda? Cidade de Ai. Para com essa reclamação. Para com isso aí, para. Você diz, eu tô mal. Então você tinha que comer casca de banana, como estão as pessoas comendo lá na Hungria e ali por diante, por não ter comida. Graças a Deus, nossos latas de lixo está cheia de comida, né? Acaba com a cidade de Ai. Agora tinha 7 nações, irmão, de gigante, que eles também tinham que destruir. Porque não era só entrar na terra prometida, tinha que destruir, tinha que ir tomando posse. Se você acha que lá, quando saiu do Egito, era problema, agora na terra prometida é que tem gigante. Você pode ver que tinha 3 nações de gigante. 3 nações de gigante, você pode ler isso. Tinha uma nação de gigante que era cananeus. Outra era heteus. Outro era amoreus. Outro era ferezeus. Outro era aveus. A outra era zebuseus. A outra era girjazeus. Tudo tinha que ser destruído para possuir a promessa, enquanto tudo nosso, os eus, não for destruído, nós não herdamos nada, nada. Enquanto esse 85 centavos, que só sabe complicar e assim por diante, não for destruído os eus, mas eus. Eu fiquei vendido, eu não gostei daquilo, isso e aquilo mais, eu não gostei daquela pregação, eu não gostei que o pastor disse que nós como cristãos não podemos ter esses painéis de coisas mundanas, de tudo que é personagem da Bíblia. Me mostra um desses personagens da Bíblia que seu filho... Não, mas meu filho não assiste mais fulano, mas está assistindo outro assim. Me diga qual é o cristão, qual é o irmão revelado que fez essas coisas. Isso tudo é do mundo e é para destruir a sua família. Como nós vamos chegar? Então você veja, enquanto tudo o nosso eu não for destruído, nós não herdamos nada. Então você veja que foi a segunda geração, Josué e aquele povo valente que entrou na terra prometida, destruindo gigantes, destruindo cidades, tudo, os jebuseus, azareus, os eus, e assim por diante. Passou o Mar Vermelho, destruiu Jericó, destruiu a cidade de Ai, vivendo reclamação, para com isso, e assim por diante. Destruiu as 7 nações dos gigantes que estavam ali e foram se estabelecendo na terra prometida. Agora você veja bem, agora escute bem, já estou terminando, irmão, mas vamos mostrar nesta noite, se Deus dito, morreram tudo no deserto, só dois que saíram, que entrou na terra prometida, foi Josué e Caleb. Os que entraram na terra prometida, que é a abertura da palavra, a revelação dos mistérios de Deus, mas lutaram com gigantes, destruíram cidades, destruíram reinos, e passaram o Jordão com os pés, deixar as coisas tudo em ordem.
sacerdote na frente com a arca e o povo atrás, não se metendo em ministério, não dando opinião para pastor. Se Deus tem levantado um obreiro nas nossas igrejas, faz o seguinte, fica atrás dele, porque ele é um homem que, se Deus não tivesse a qualificação para esse homem, Deus não teria chamado para ele ser um pregador da palavra de Deus. Fica atrás, mantenha a distância, pode ler isso na Bíblia, isso tudo está na Bíblia, é um tipo perfeito dos cristãos para entrar, para possuir a terra prometida. Agora você veja bem, mas quando chegou a terceira geração, a segunda entrou na terra prometida, mas a terceira geração, nós encontramos aqui no livro de Juízes, no capítulo 7, olha quando veio a terceira geração, e depois nós vamos falar, você vai ver essa enxurrada, tudo dentro da mensagem, festa de Natal, isso aí nada existia, nada disso existia. Nós vamos falar, eu tenho uma lista aqui, que nós vamos judiar tanto do diabo nesses cultos, que eu quero ver aonde ele vai se esconder. Porque a revelação de Deus, ela vem revelando os mistérios de Deus, e revelando também as obras de Satanás. Então a primeira geração é Moisés e todo aquele povo que morreu no deserto. A segunda geração foi Josué, tipo do Espírito Santo, e Caleb, um tipo da noiva do Senhor, e aquele povo que nasceu no deserto e entrou na terra prometida. Agora, quando escutem bem o que diz aqui, já estamos quase terminando. Vamos no capítulo 2, versículo 7. Olha o que diz. Juízes, capítulo 2, versículo 7, diz assim. A infidelidade dos israelitas depois da morte de Josué. Você entendeu? Depois do quê? Da morte de Josué. Você sabia que o Josué morreu? Só vou fazer uma pergunta. Onde é que tu vê alguém lendo mensagem? Onde tu vê dessa geração lendo mensagem? Josué morreu. Você não vê mais pessoas com sede para estudar a mensagem. A infidelidade de Israel depois da morte de Josué, porque nós olhamos Josué de carne, lembrando Josué é a mensagem. Depois de Josué morreu, nós temos na nossa igreja, irmão Pedro, estou falando isso aqui verdade, que nós tínhamos dizendo, qual é que quer pegar a mensagem? Qual é que quer pegar a mensagem? Josué morreu, pessoal. E se Josué morreu, olha a situação que está a terceira geração. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Vamos lá. A infidelidade dos israelitas depois da morte de Josué. E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué. Todos os dias dos anciões, que prolongaram os seus dias depois de... Deixa eu ver. Prolongaram os seus dias depois de Josué. E viram toda aquela grande obra do Senhor, ao qual ele fizera a Israel. Olha o que diz aqui. E faleceu, porém, Josué. Morreu Josué. Você não vê mais ninguém lendo mensagem. Você não vê mais, desculpa dizer, não ninguém. Você vê um punhadinho de gente lendo mensagem, meditando na mensagem, é verdade, que Josué morreu. Mas quando nós recebíamos uma mensagem, nos livramos, papel assim, a gente não via a hora, cada ano recebia uma daquela. Meu Deus, hoje nós temos todos os meses. E eu disse para o irmão Pedrinho, não vamos oferecer mais, vamos ver a sede do povo. Vamos ver a sede. A pessoa pegava aquela mensagem e não parava de ler enquanto não lia toda ela. Mas o Josué morreu, pessoal. Os anciãos também morreram. Olha o que diz aqui, ó. Aí depois nós vamos apertar isso aqui, bem apertado. E viram toda aquela geração a obra do Senhor que fizera Israel.
Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, na idade de 110 anos. E sepultaram no termo da sua herdade em Timnate, no monte de Efraim, para o norte do monte de Gaza. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais. Se foi a segunda geração. Outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, não tinha experiência. Quando alguém salta, grita na igreja, é cheio de parasitas ou parasitas. Não, mas a mensagem não precisa estar pulando, não precisa estar gritando. Há pouco tinha uma irmã, me ligou para mim, eu disse, digo, irmã, pula mais, grita mais, salta mais, bata mais palma, para que esse diabo sujo que veio do inferno, que está tomando conta hoje, está se tornando somente igrejas formais, pastores de terceira geração que não conhecem nada de Deus, não tem história nenhuma para contar. Aí você tem que fazer igual a Absalão. O que Absalão fazia? Ele era filho de Davi, mas para o coração do povo, sabe o que ele fazia? Ele morava bem na passagem onde o pessoal vinha para falar com Davi. Quando eles passavam, eles diziam assim, escuta, o que você vai falar? Você vai falar com o rei lá. Eu vou falar isso, falar aquilo, vou pedir que o rei me ajude nisso, naquilo. Tudo bem. Quando voltava, ele atacava de novo e dizia, mas como é que foi lá a conversa com o rei? O rei disse isso, está na Bíblia. Ah, se eu fosse o rei, eu ia tratar diferente. Ó, parasitas, pastores, não sei se você vai escutar ou não. Daí seu pregador de lisonja. Tem pastor que até pega pá para ajudar a enterrar os mortos. Aquele pastor. Sim, nosso pastor. Olha, é só vendo, né? Pregadores, eles lisonja, não pregam a palavra de Deus. Esse povo está se perdendo, está morrendo, indo para o inferno por causa que vocês não pregam as verdades. Um dia eles vão gritar e dizer onde está aquela mulherzinha que chorava, que gritava, que batia pau. Oh, Deus. Isso vai fazer falta um dia, pô. Vai fazer falta, mocinha, você que na igreja é uma coisa e lá fora você se veste um sapatão de salto alto, negando Jesus. Vocês acham que eu estou com medo de falar essas verdades que eu vou perder crente? Eu posso perder até crente, mas não perco o cristão. Não perco pessoas verdadeiras que querem a palavra de Deus como ela é. Hoje uma enxurrada de... Já estou terminando aqui, só vou terminar de ler. Olha o que diz. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, da idade de 110 anos. E sepultaram no termo da sua herdade Timnate Eres, no monte de Efraim, para o norte do monte de Gaza. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais. Você foi a segunda. Outra geração após ele se levantou. Acompanhe comigo. Que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera Israel. Escute bem. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor. O que eles fizeram? Serviram aos balins. Está vendo a enxurrada de coisa hoje? Dentro dos grupos chamados da mensagem. Eu vou falar coisa por coisa amanhã depois, que vocês trouxeram para dentro da mensagem. É claro que eu estou pregando com exceção. O irmão Branham diz que nesta geração, ele disse assim, que eles estavam esperando um grande movimento. Ele disse, eu estou esperando um rapto para um punhadinho de pessoas. Que Deus nos ajude, irmãos. Olha o que diz aqui, terminando. Então quiseram os filhos de Israel
que parecia mal aos olhos do Senhor, serviram aos balins, deixaram o Senhor Deus de seus pais que tiraram da terra do Egito e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e encurvaram-se a eles e provocaram o Senhor. Pessoas se curvam. Porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal, a Astarote. Por isso que não se tem mais a presença de Deus. Porque Israel ficou tomado de adoração de deuses estranhos. E nós vamos continuar no programa que vem, falando do irmão Brana, segunda geração, a terceira geração, e o que eles trouxeram para dentro desta mensagem. Israel, você pode ver que eles trouxeram adoração a Balim, Astarote, né? Astarote era o deus da fertilidade, deus do sexo. Era uma deusa. E você pode ver hoje, tudo vai para esse lado. Que Deus nos ajude, irmãos. Estamos aqui, pela graça de Deus, aqui em São Borja, vendo a mão de Deus trabalhando com esses irmãos. Deus abençoe o irmão Cláudio, ministro de Deus, que tem estado aqui ajudando esse povo com a mensagem de Deus. Deus abençoe o irmão Márcia, Deus abençoe vocês. Deus abençoe a irmã Elida, a irmã Roberta, todos vocês. Quero dizer a vocês que nós amamos todos vocês, todo o nosso coração, e estamos felizes em ser pastor de uma igreja do calibre que vocês são. Irmão Pedro também está com nós. Quero dizer para o irmão Valdair que ele está aprovado. Se tocar dele casar, é trabalhador, o rapaz meu. Irmão Márcio, está aprovado. Deus abençoe o povo de Deus, em nome de Jesus Cristo. Está meio provisório, né, Pedro? Deus abençoe a cada um. Boa noite, irmãos e irmãs. Pastor, uma boa notícia que teve 50 aparelhos conectados. Meu Deus, um programa. Bastante gente. Quantas pessoas, meu Pedro? Uns 4 por aparelho, dá uns 200. 200, né? E fora os que não. E os que não colocam os nomes. Então, né? igual o Zaqueu escondidinho, né? Igual Nicodemos. Graças a Deus que Mas tá bom. Obrigado, irmãos. Deus está abençoando cada vez mais. Então, em provisório, como o pastor falou hoje aqui, agradeço a Márcia pela ajuda ali, dando um amparo. E eu peço perdão aos irmãos ali, ficou a imagem um pouco complicada ali, mas eu tentei fazer o melhor possível ali, mas graças a Deus o som, tudo conseguiu sair perfeitamente. Então aqui o nome dos irmãos que estavam junto conosco através da transmissão: irmã Marcela e família de Passo Fundo, irmã Maria Gomes, a irmã Lúcia de Passo Fundo, irmão Marcelo de Passo Fundo, irmão Mário Hugo, seu filho Andrade, e a irmã Sara de Mossoró, irmão Valmor e a irmã Tônia do Rio dos Índios, irmã Ruth Machado de Passo Casa, né? Depois também, né? Depois também chegou o Jackson ali para ajudar nós também. A irmã Ivone Miller de Curitiba, irmã Natiele Viana, irmã Iracema de São Borja, irmão Ziel, irmã Maiar de Panambi, irmão Eliseu e família de Tenente Portela, irmã Nice de Passo Fundo, irmão Miguelito e família também de São Borja, irmão Valmir e família Locatelli de Mussum, irmão Mário e irmã Maria de Passo Fundo, irmão Josué e família de Passo Fundo, irmã Natália e irmã Poliana de Carazinho, irmã Andréia, irmã Amelinha de Fortaleza, irmão Romário e irmã Senhorinha de Passo Fundo, irmão Tamarino e irmã Rosa de Passo Fundo, irmão Jefferson e família de Cascavel, Paraná, irmã Alberi, irmã Saulo, irmão Isaac de Passo Fundo, irmã Helena, irmão Léo, Deus abençoe, Léozinho. É verdade, irmão Léo, Deus abençoe. Irmã Lisete e família de Passo Fundo, irmão Ajala e família de São Borja, irmã Maria de Coronel Bicaco, irmão Rafael, irmã Miriam e a irmã Raabe de Passo Fundo, irmão Nilo e família de Lajes, Santa Catarina, companheirão nosso também. Irmão Nilo é companheiro. Irmão Ivan e família de Passo Fundo, irmão Valdomiro de Campo Grande,
Irmão Alex Araújo, de Carapicuíba, São Paulo. Ô, irmão João, como está? Ele da Bahia. Marlene, cristã fiel, verdadeira. Deus te abençoe, minha preciosa. Daqui um dia chega a notícia aposentada, irmã Eliane. Amém. Irmão Isaac da África. Irmão Isaac. Renato e família de Três Palmeiras. O Renato. Ah, sim, conheço o irmão Renato, Três Palmeiras. Isso é. Então, mais alguns comentários aqui que o pessoal colocou, pastor, os irmãos colocaram. E quando o senhor pregava ali, choveu de comentário. Bom. Sinal que gostaram, né, irmão Cláudio? Depois nós vamos orar com o irmão Cláudio aqui para os enfermos, né, Pedro? Isso. Isso. Tem pedido também de oração. O irmão Jefferson colocou aqui: o profeta chama de arreio do diabo essas correntinhas. Arreio do diabo. Para quem não sabe, quem não é aqui do sul, arreio é algo que as pessoas colocam para montar em cima do cavalo. Sim. Então o diabo coloca aquilo nas pessoas para ter um pertence dele nas pessoas, poder ter lugar para ficar ali. E o senhor já viu, irmão Cláudio, os homens que essas mulheres têm, né? Não mandam mais nada, né? Que coisa tremenda, né? O irmão Branco disse assim que o Ló, ele era um tipo de um denominacional, né? E mesmo assim ele não obedeceu a mulher dele, nesse sentido aí que estamos falando. Segregacionista. O que é isso? É um separador. É verdade, irmão. Você é um italiano daqueles firme da mensagem. Eu gosto desses homens raiz mesmo, né? Apareça para Passo Fundo, homem. E duas mensagens, mas sermão que o profeta prega, né? A palavra de Deus nos chama para uma total separação da incredulidade. Sim. E o filtro do homem que pensa. Certo. Ele prega assim, então, essa mensagem, o sermão, o filtro do homem que pensa, o filtro é a palavra. Sim. Se você tem um filtro cristão, você não vai agir conforme o mundo. Perfeito. Você vai fazer tudo aquilo para agradar a Deus, porque você está pensando, chega a dizer o profeta, você tem um pensamento assim, não é que eu vou depois disso aqui? Como é que eu devo que agir para chegar, então, para estar junto com Deus um dia? Tudo mais, né? Então, o filtro, a palavra do homem que pensa. Certo. Então, o profeta traz muito assunto daquilo ali. É bom, os irmãos, quem sabe um dia ler essas mensagens Claro, também, né? Claro. Não vamos deixar Josué morrer, né? Isso. Estudar a mensagem realmente, né? Vários irmãos também dizendo uma bênção, mesmo os irmãos ali de Três Palmeiras colocaram, é uma bênção um culto desse. E peço oração, porque estou com muita dor no lado, no coração e nas costas. O irmão Valair tinha comentado comigo. Vamos orar por esses irmãos. Ele estava mesmo até fazendo uns exames, tomando soro no hospital esses dias atrás. Ontem mesmo, anteontem. Ele não estava muito bem mesmo, irmão Renato. Pode crer, irmão Renato. Esses sinais seguem os que crê, né? E o senhor crê em toda a palavra. O qual depois vai orar, todo esse sintoma vai desaparecer. Irmão Israel Dutra, Deus abençoe, pastor Valdir, é de Pinheiros, Espírito Santo. É longe, né? Também irmão César e família de Constantina, irmão Valdair e família de Passo Fundo. Ô, irmão Valdair, muito obrigado por ter pregado domingo aí, irmão Valdair. Toeirão. A irmã Natália também colocou aqui. Obrigado, meu Deus, por esse pastor verdadeiro que nos deu, ó Deus. Meu Deus, continue abençoando o nosso pastor, dando saúde, força, coragem. Precisamos dele, meu Deus. Isso é verdade, irmã Natália. Como nós precisamos dele. Obrigado, irmão Natália. Irmão Valmir aqui para completar. Louvado seja Deus por nos dar verdadeiros pastores. A noiva agradece. Amém. Realmente, a noiva, né? A noiva. O eleito agradece por isso. Outros não botam nem comentário, né? Vamos glorificando a Deus conforme vai passando ali. Mas o assunto tá com a verdade, né, irmão Cláudio? Irmão, então oração agora para os enfermos. Oração pelo irmão Ajala, oração pela irmã Iracema, pela Thalita, vamos continuar orando. Irmão Renato, e eu creio que esses aqui. Isso. Esses são os que pediram oração aqui. Como o pastor falou, os sinais seguem aqueles que creem. Então nós vamos pedir para o irmão Cláudio. Irmão Cláudio, trabalhador, né? Mestre de obra. O senhor vai fazer a oração para os nossos irmãos. E dá uma saudação para eles aí, isso aí não tem muita pressa. Deus abençoe então a todos os irmãos que estão nos assistindo nessa noite maravilhosa. Podemos estar junto com o nosso pastor aqui. E cremos que temos sido muito abençoados, né, por essa programação.
e muito mais aqui, né, junto com o nosso pastor, ver Deus falando diretamente conosco. Nos sentimos muito honrosos em ter nossos irmãos, ter Graças nosso a pastor Deus. junto conosco. Mas vamos então orar pelos nossos irmãos necessitados, vamos unir a nossa fé, Sim, meu Deus. crendo que Deus tem nos dado todo o poder, toda a autoridade para Verdade. expulsar toda a enfermidade, todo Sim, que meu tipo Deus. de demônio que tem se lançado na vida das pessoas, demônios de enfermidade, demônios de depressão, Sim, meu Deus. demônios de vícios, Verdade. todas essas coisas, Deus tem nos dado o poder e o domínio Sim, quando meu nós Deus. orarmos, porque nós somos um povo escolhido, predestinado por Deus e temos lutado para estar ao lado da palavra, Glória a estar Deus. fazendo a voz final da noiva Sim, meu nesses Deus. últimos dias. E cremos, acima de todas as coisas, que Deus tem ouvido as nossas orações. Verdade, meu Deus. Porque buscamos fazer a vontade de Deus e crer em toda a palavra. Nossos corações se alegram, se regozijam com as verdades de Sim, meu Deus. Deus. Então, quando nós nos alegramos, nós já somos abençoados, somos Verdade, meu curados. Deus. E agora estamos aqui, então, para orar e para repreender Sim, meu todos Deus. os espíritos malignos. Oh, Deus. Altíssimo Deus, Oh, Deus. nosso Pai Celestial, Sim, meu o Senhor já nos deu a sua palavra, Graças as suas nós te promessas, damos, Senhor. Pai. E nós estamos Oh, aqui Deus. porque nós cremos, Senhor. Verdade, meu Deus. Cremos que nenhum demônio pode Sim, meu ter Deus. poder sobre É, as meu nossas Deus. Em vidas. nome Pai. de Jesus Nós Cristo. ordenamos todos os demônios Oh, nesta em nome hora. do Senhor Deixar as Jesus. vidas, deixar o Em teu nome do filhos Senhor de Deus Jesus Cristo. nesta hora. Nós Coração e repreendemos todos toda mal. enfermidade, Em nome do toda Senhor a Jesus enfermidade Cristo. no sangue, no É, meu coração, Deus. no corpo, na Em coluna. nome de Jesus Moajal Cristo. tem sentido dor Oh, nos rins. Deus. Mas cremos que o nosso Deus Sim, meu é aquele Deus. Deus que faz cirurgias Verdade, sem meu deixar Deus. nenhum sinal. Sim, meu Pai, Deus. nós levamos nosso irmão em tua Verdade, presença, meu Deus. Estende Senhor, tuas e mãos. não aceitamos, Pai, que essa Iracema, dor, meu que essa Deus. infecção continue na vida do nosso Sim, irmão. meu Deus. Nós repreendemos todo Oh, o mal, Deus. Em nome todo do Senhor demônio de Jesus Cristo. enfermidade, através do nome de Jesus Cristo. Verdade, meu Deus. Também, irmã Iracema, Sim, meu nós Deus. levamos ela em tua presença. Verdade, Pai. meu Deus. Cremos Uma que ela é uma Senhor. serva verdadeira Verdade, do meu Senhor, Deus. que Modelmo, tem sido Senhor. um bom exemplo para o Sim, Senhor meu Deus. nessa Estende terra. tuas mãos, Senhor. Nossa irmãzinha Thalita, Verdade, Senhor. meu Deus. Nossos Estende demais as irmãos, mãos. Senhor. Sara o Nós estômago cremos, dela, Pai, que meu eles Deus. estão ali, ó, Bom Pai, Adelmo, aguardando um Senhor. milagre Verdade, do meu Deus. Senhor, ó Deus. Sim, meu E Deus. nós aqui Aleluia. como a tua noiva, Oh, Pai, Deus. nós temos, Estamos ó Pai, usando a a autoridade palavra do teu qual o Senhor nome. tem confiado Verdade, para nós. meu Deus. Nós vamos e repreendemos Sim, nesta meu hora, Deus. Pai. Todo Oh, o poder Deus. da infecção, da Sim, enfermidade, seja, meu Deus. das bactérias malignas. Em nome do Senhor Em nome Jesus de Cristo. Jesus Cristo, Pai. Nós Oh, declaramos Deus. elas curadas, Sim, libertadas, seja, meu Senhor, Deus. para a honra e glória do Adelmo Senhor também, Jesus. meu Deus. Oh, Deus. Nós lembramos, Pai, Sim, de meu todos os Deus. nossos irmãos Verdade, que necessitam Senhor Jesus. nesta hora, Pai. Sim, meu E aqui Deus. estamos intercedendo, Pai. Verdade, meu Porque Deus. nós cremos e somos testemunhas, Pai, Sim, de seja, tantos meu milagres que o Senhor tem operado. ó Verdade, Deus. meu Em Senhor. nome de Jesus Cristo, confirma, Senhor, a tua palavra. Sim, seja, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que Deus continue abençoando nossos queridos irmãos. Uma boa noite para vocês, um bom descanso. E amanhã prossegue a semana, né? Que Deus abençoe. Obrigado por vocês estarem junto com nós. E que Deus dê uma boa noite a todos. Em nome de Jesus Cristo.